começar fazendo duas considerações. A primeira, que pode parecer um pouco óbvia, é que há uma dupla militância entre partidos e sindicatos no Brasil, e essa é uma característica forte do sindicalismo brasileiro, em que sindicatos e centrais sindicais mantêm vinculações, uma proximidade com um partido ou com um conjunto de partidos. O segundo ponto é que, embora a legislação sindical brasileira proíba a doação e financiamento de campanha, de partidos e de candidatos, esse apoio ele existe. Inclusive, muitos sindicatos e centrais lançam candidatos que são sindicalistas ou ex-sindicalistas. E para falar de dois casos mais conhecidos nessa eleição, vou me referir ao Luiz Marinho, que é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, e ao Paulinho da Força, que é candidato à reeleição a deputado federal pelo Solidariedade. As correntes sindicais, de modo geral, justificam esse lançamento de candidaturas como uma forma de defender interesses dos trabalhadores, seja no executivo, seja no legislativo, mas no caso do legislativo é interessante olhar para a bancada sindical, e a bancada sindical ela se reduziu entre 2010 e 2014, passando de 83 deputados para 43 deputados. E esse pode ser um dos fatores que ajuda a entender a aprovação da reforma trabalhista em 2017, que representa um profundo retrocesso do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores. A posição das centrais sindicais diante da reforma ela não foi única, algumas optaram por negociar, outras por resistir, mas é interessante que 7 centrais sindicais lançaram um documento agora, em junho, que foi entregue para os congressistas, chamado Agenda dos Trabalhadores, que propõe algumas medidas para enfrentar o desemprego, para valorizar o trabalho e, inclusive, propõe a revogação das medidas mais nocivas da reforma trabalhista. No que se refere aos candidatos à presidência, nós temos duas posições diferentes, nós temos aqueles que apoiam e aqueles que criticam a reforma, mas entre aqueles que apoiam também há divergências, né? Há dois candidatos que defendem alguns aprimoramentos, que é o caso do Álvaro Dias e é o caso da Marina, para poder combater aquelas medidas que eles entendem ser mais nocivas no que se refere ao trabalho de gestantes e lactantes e ao trabalho intermitente, e aqueles que defendem o aprofundamento da reforma, o que implica mais retrocessos, que é o caso do Alckmin, é o caso do Meirelles e também do Bolsonaro, que inclusive votou a favor da reforma e defende a desregulamentação total das relações de trabalho, especialmente para o trabalhador do campo, né? O Paulinho da Força, paradoxalmente, apoia o Alckmin, né, apesar dessa posição de retrocesso que ele defende, e tem feito uma negociação no que se refere à contribuição sindical, que é o ponto que as centrais sindicais mais criticam na reforma. E, por fim, nós temos os candidatos que defendem a revogação completa da reforma, e são os candidatos mais apoiados pelo movimento sindical, que é o caso do Ciro Gomes, é o caso do Lula, o caso do Boulos e da Vera Lúcia. Então, para concluir, eu gostaria de chamar a atenção para a importância dessa reforma e para o que ela significa do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores e da democracia, e a importância do eleitor se informar sobre como se posiciona o seu candidato em relação a esse tema.